Olá, graça e paz, amados irmãos e irmãs, uma boa noite. Estamos iniciando o estudo nesta noite da Palavra do Senhor. Nós vamos compartilhar sobre a atuação da graça e da graça santificadora no nosso ser. Vamos compartilhar a importância da atuação dessa santificação em áreas da nossa vida. E nós vamos compartilhar isso nesta noite. Estamos aqui, estamos também no YouTube, né? À medida que eu estou aqui com vocês falando, o YouTube também está estreando este estudo. Não é o estudo, não estamos ao vivo, mas foi gravado, né? E nós estamos nessa noite transmitindo esse estudo. Você pode fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida no grupo da igreja, tá? Se você assim deseja, eu deixar aí, né, inscrito no grupo, no YouTube, né, dê também seu link, dê o seu like aí e diga se gostou, né, do estudo, né, e isso também ajuda muito. E vamos também nos inscrever, né, neste grupo da YouTube da igreja, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Queridos, amados irmãos e irmãs, quero em primeiro lugar dar os parabéns a Alain e Rebeca da chegada de mais um herdeiro, também ao nosso irmão Renato, que está aniversariando hoje. Que Deus abençoe, que Deus cubra vocês de ricas bênçãos. Vamos orar, pedir a orientação de Deus sobre esses momentos que vamos estar juntos. Senhor Deus e amado Pai, nos abençoa, fala hoje à noite, mais uma vez, poderosamente aos nossos corações, que nós possamos estar preparados para aquilo que Tu tens para nós, pois nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, antes de nós adentrarmos mais especificamente naquilo que nós vamos falar nesta noite, nós queremos tirar uma dúvida, né? Eu faria uma pergunta para você e gostaria de saber se você tem a resposta. Você sabe dessa resposta? Você sabe qual a diferença entre inteira santificação e vida de santidade? Você sabe qual a diferença entre esses dois pontos? O que é inteira santificação? Qual a diferença entre inteira santificação e vida de santidade? Muito importante a gente fazer essa diferença para que nós tenhamos, né, um entendimento melhor daquilo que nós estamos estudando hoje sobre os efeitos da graça santificadora em nosso ser, em nosso coração, em nossa vida. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Então, inteira santificação é um ato, é um momento em que nós somos inteiramente santificados, tá? Nós recebemos um enchimento especial do Espírito Santo de Deus. É aquele ato em que nós sentimos aquela unção especial do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse momento ele pode vir tanto na conversão, quando automaticamente nós já somos inicialmente santificados, né? E essa inteira santificação ela pode vir nesse momento para algumas pessoas, mas para outras pessoas, ou a maioria dessas pessoas, ela vem depois, quando as pessoas começam a buscar, começam a se interessar. Então, o agir do Espírito Santo de Deus não está subjugado, ou nós temos um mapa da atuação do Espírito Santo de Deus na nossa mão, não. O Espírito Santo é de Deus. Ele atua da forma que assim Deus quiser e determinar para fazer, tá? Porque é algo que cabe a Deus, cabe ao Senhor, não é nosso, não cabe a gente estar engarrafando aqui com teorias e mapas da atuação do Espírito Santo. Mas geralmente, né, esse ato da inteira santificação vem um momento após, algum tempo após a nossa salvação, nossa decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador, né? E vida de santidade é o nosso crescer contínuo na graça do Senhor, ou seja, um crescimento espiritual, é um estado, né? Então nós somos inteiramente santificados, depois nós
continuamos a crescer na graça, no conhecimento. É um estado, né, que nós nos encontramos de crescimento espiritual, né, até a nossa glorificação, se assim nós desejarmos, se assim nós buscarmos, se assim nós abrirmos espaço para a graça, que é a graça, que é a graça sustentadora, que não existe, é bom explicar isso, deixar bem claro, não existe várias graças, é uma graça, a graça de Deus, né? Mas ela se vamos dizer, se subdivide, ou nós encontramos vários aspectos, várias formas de atuação dessa graça de Deus, né? Então ela atua em várias áreas da nossa vida, em várias esferas da nossa vida, né? E ela atua na nossa vida de forma maravilhosa, né? Então nós temos como uma atuação, a graça sustentadora, que é aquela graça que nos ajuda a nos mantermos firmes no caminho do Senhor, aquele momento da graça, vamos dizer, aquela parte da graça, aquele braço da graça, aquela ferramenta da graça de Deus que nos possibilita a ficarmos firmes e fortes e constantes, inabaláveis na palavra de Deus. Mas, queridos, nesta noite nós queremos pedir que você abra a sua Bíblia agora lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, diz assim, vamos para o 17, diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, olha lá, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Queridos, é uma carta, um momento, uma passagem da palavra de Deus muito conhecida, também muito discutida, né? E que nos impressiona. O apóstolo está dizendo, olha, agora é como se tivesse uma guerra, uma guerra dentro do nosso irmão Paulo, né? Uma guerra aqui, eu quero fazer uma coisa, mas dentro de mim quer fazer outra e tal, e se tem aquela guerra tremenda dentro do seu ser. Eu como pastor, nesses anos de pastoreado que nós temos, né, eu tenho visto muitas pessoas dizer, mas pastor, às vezes eu fico assim, né? As pessoas vêm, aceitam Jesus como seu Salvador, começam a caminhar e começam a aparecer lutas tremendas, terríveis, né? Lutas externas, mas também lutas internas, né? As pessoas começam a ficar inquietas com guerras internas, né? Com momentos difíceis, né? De se perguntar por que eu estou acontecendo isso, o que é que está acontecendo na minha vida. E eu perguntaria a você também nessa noite, por que será, hein, que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós começamos a enfrentar lutas, né? Lutas interiores, uma verdadeira briga, né? E alguns pastores, eles até pregam assim, o velho homem querendo se levantar. Por que será, hein, irmão? Ei, irmão, o que é que você acha? Qual seria o motivo disso? E nessa noite eu gostaria que a gente deixasse bem claro, que nós pudéssemos entender o seguinte, irmãos: quando nós vivemos no mundo do pecado, quando o homem ainda não se reconciliou com Deus, não há briga,
Não há confusão lá dentro, no sentido de ele querer mudar, né? Ter aquela briga realmente mudar. Por quê? Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Antes de nós aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, interiormente, praticamente estava tudo bem, né? Estava tudo em consenso. Eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, e pronto, e acabou-se, porque eu sou o dono de mim mesmo, né? Eu faço o que eu quiser. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos levados a entender e a aceitar que eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Agora nós temos, vamos dizer, um novo modo de vida que nos espera. Nós temos agora uma forma nova de se comportar. Agora nós temos parâmetros novos a seguir, caminho novo a seguir. Diferente, bem diferente do que aqueles padrões antigos. E agora nós temos que buscar esse novo caminho. Daí, queridos, vem aquela guerra, o desejo da carne, os desejos da carne, o que para nós não devem ser mais satisfeitos, né? E é importante a gente não confundir e entender bem. Quando a gente fala dos desejos da carne, quando o apóstolo Paulo estava falando isso, muita gente confunde e separa mente, espírito, e bota o corpo como fosse uma coisa ruim. Ou seja, o nosso corpo é corpo físico, eu estou falando físico, mão, nossos órgãos. Há uma concepção de que eles são maus na sua totalidade. Mas, queridos, não é isso que o apóstolo quer dizer nesse sentido, carne no sentido só do nosso corpo físico, não, né? O desejo da carne, eles vão englobar alma, corpo e espírito, né? Não é alguns têm a ideia, por exemplo, de mortificar o corpo. Aí pega o cara de espinho aí da chain, aí cai os pedaços no chão das costas de todo, se bate, vai se deitar em cima de um prego, de cama de prego e não sei o que, e vão mortificar o corpo porque o corpo é mau. Não podemos ter essa confusão, porque nós temos alma, corpo e espírito. Quando o apóstolo Paulo, a Bíblia fala dos desejos da carne, ele está falando num todo, tá? Porque mentalmente nós desejamos, e muitas coisas não se resolvem, né? Cortando um braço, cortando uma orelha. Há alguns dias atrás aconteceu uma tragédia terrível com até irmãzinha nossa, uma adolescente que frequentava uma igreja, e o padrasto dela foi lá e provavelmente pelos indícios, né, processuais, ele a enforcou. Ele a enforcou, e não sei se já saiu os exames, mas há uma suspeita de estupro, e jogou no cacimbão. E esse evento, esse crime, ele foi muito falado, muita gente falou sobre isso, muita gente comentou, e eu vi muitos comentários. Eu vi um comentário assim: olha, tem que pegar esse cara, castrar ele e prender, porque a lei brasileira é muito fraca, tem que castrar, tem que arrancar os órgãos genitais dele. Eu vi esses comentários.
Mas, queridos, se fizesse isso, não ia adiantar. Não ia adiantar. Castrar, arrancar o genital, a confusão dele está aqui na cabeça. Pode arrancar, mas ele vai esfolar com a mão. Outra pessoa vai fazer pode fazer outra coisa. Se castrar e soltar ele no meio da rua, eu não estou falando ele específico, mas a pessoa que assim age, que tem esse problema, não adianta castrar. Tinha que cortar tudo, as mãos, tudo, porque não é o problema aqui. O problema não é no órgão, o problema é aqui. Então, não vai resolver isso, tá? Então, quando a gente diz a carne, a gente está envolvendo não só o físico, mas estamos envolvendo tudo. Quando ele diz que assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, não é só com o corpo, não, tá falando da mente, tá falando espiritualmente. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, que nós entregamos a nossa vida a Jesus, uma luta tremenda, adivinha, vem junto, que é a luta da carne com o Espírito Santo de Deus. E, queridos, olha, a luta é ferrenha, é grande. E nós precisamos de abrir o nosso coração para uma ação, né, do Espírito Santo na nossa vida. E essa ação vai possibilitar que nós tenhamos êxito nesta batalha contra a carne. E esses pecados da carne, o pecado da carne, ele é mais ou menos, a gente podia dizer assim, o pecado da carne é quando o homem ele não quer se entregar ao senhorio de Cristo, ou seja, ele quer seu egoísmo, ele quer centralizar a sua vida espiritual em si mesmo, ou seja, ele aceita Jesus, mas ele não quer deixar Jesus comandar a sua vida, ele mesmo quer comandar. Então, por isso existem muitas pessoas, muitos frequentadores de igrejas, pessoas que até entregaram a sua vida a Jesus Cristo, mas que não têm crescimento espiritual. São, por exemplo, como fala o autor do livro, né, Caminho da Verdade, que nós estávamos lendo, ele diz assim que havia na sua igreja um homem chamado George, e George tinha 60 anos de igreja, mas era uma pessoa irritadiça, e vivia irritada por tudo. A sua família queria distância dele, os irmãos da igreja não aceitavam essa criatura, e ainda mais, queridos, alguns se conformavam, é o jeito dele, é assim, e vai viver assim, vai ser assim a vida toda. E foi assim a vida de George. Então nós queremos hoje que você compreenda também o seguinte: se você aceitar Jesus e não buscar este crescimento espiritual, se não buscar a inteira santificação, se não abrir o seu coração, se não buscar uma vida de santidade, as coisas vão continuar da mesma forma que estão por séculos sem fim. Amém? Aceitar Jesus Cristo como Salvador significa mudança de vida, significa transformação em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, pessimismo é carnalidade. Por exemplo, negativismo é obra da carne. Por quê? Porque você ou eu não estamos aceitando ou não estamos deixando que Jesus Cristo tome conta dessa área da sua vida, da minha vida. Eu vivo triste, eu vivo cabisbaixo, eu vivo derrotado, porque eu tomei isso aqui para minha vida. Eu não deixei que Cristo entrasse na minha vida e dirigisse essa vida, que ia trazer para mim, sabe o quê? Alegria, porque o Espírito Santo iria atuar nessa parte do seu humor, iria trazer
na sua parte, na parte da sua positividade. O Espírito Santo iria mudar, você ia ser uma pessoa positiva. Você iria deixar, como Jorge, iria deixar de ser uma pessoa irritada, nervosa, doidona, se você entregar essa parte da sua vida nas mãos do Senhor. Há uma necessidade dessa entrega. Há uma necessidade, irmãos, de entregarmos todas as áreas da nossa vida a Deus. Deixarmos o Senhor atuar nessas áreas da nossa vida. Deixarmos o Senhor fazer a diferença nessas áreas da nossa vida. Deixarmos o Espírito Santo de Deus agir, senão nós vamos viver em constante guerra. Porque a carne, ela vai querer sobressair, não tenha dúvida disso. A carne, ela vai querer vencer. A carne vai querer deixar você na vida de fofoca. A carne vai querer deixar você morrendo, se consumindo pela inveja. A carne vai deixar você ainda mais egoísta. A carne vai deixar você mantendo aquilo que você acha que é certo. A carne vai deixar você selecionando pessoas pela cara, fazendo preconceito, vai nos deixar fazendo preconceito das pessoas só em olhar. E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso não é o que Deus quer para mim e para você. O que precisamos fazer? Entender que o Espírito Santo de Deus atua em todas as áreas da nossa vida. Entender que pecado, que carnalidade é querer dirigir eu dirigir a minha vida por mim mesmo, você dirigir a sua vida por você mesmo, você determinar suas emoções, você agir da forma que você acha que deve agir, que pode agir e que vai agir sem buscar a presença do Senhor ou a atuação do Espírito Santo na sua vida. Se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus atuar na nossa vida, se nós entendermos a necessidade que nós temos dessa graça de Deus operante na nossa vida, a nossa vida vai mudar. E se eu não entender que eu preciso de uma ajuda para essa guerra, eu posso até chegar e morrer e até estar salvo. Sim, porque você não abandonou os caminhos do Senhor. A sua salvação ninguém toma, tá? Você não abandonou, você não entregou essa salvação. Mas, queridos, estará vivendo uma vida medíocre aqui na terra. Uma vida que é passageira, uma vida que é rápida e uma vida que vai como a nuvem. Você viveu uma vida agoniada, aperreada, adoidada. Mas, queridos, olha, a vontade, e o que a gente precisa compreender é que a vontade de Deus não é essa para a nossa vida. E não é opcional, não. A Bíblia diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos buscar. Nós precisamos, não é opcional. Eu vou ficar vivendo a minha vida assim mesmo como eu quero. Não é. Não é opcional. Então nós temos que buscar fazer a vontade de Deus, abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo de Deus atue na nossa vida, deixar que o Espírito Santo traga alegria para a nossa vida, que o Espírito Santo traga positividade para a nossa vida, que o Espírito Santo nos afaste, nos ajude a nos afastarmos da malícia, da arrogância, da autossuficiência, que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que nós tenhamos posição firme, para que nós possamos vencer a carne, para que nós possamos ter uma mente sadia, para que nós possamos ter um crescimento
espiritual verdadeira. Queridos, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar se nós assim fizermos. Eu tenho certeza, se você deixar o Espírito Santo de Deus atuar em todas as áreas da sua vida, abrir as áreas da sua vida, eu tenho certeza que você vai ter uma vida mais feliz. Eu tenho certeza que você não vai ficar com raiva de mim, nem da palavra quando diz isso. Tem pessoas que ficam com raiva. O pastor Zomara, que eu tenho que ser uma pessoa alegre. Como é que eu posso ser alegre se eu não sei o que, se eu não sei o que? Acaba com isso. Pelo amor de Deus, acaba com isso. Acaba com isso. Você pode sim. Santificação, um ato de Deus na nossa vida. Não é você não, é o ato de Deus. Não é você que vai santificar a sua vida, não é Deus. Deixe Deus santificar. Não pense que você vai santificar não, você não tem condições para isso não. Santo, inteiramente santo, essencialmente santo, só Deus. Nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Temos que buscar uma vida espiritual crescente na presença de Deus. Mas eu tenho certeza que você vai vencer. Eu tenho certeza que você vai chegar lá, porque o seu coração está desejoso desde o momento em que você aceitou Jesus. Desde esse momento, o seu coração está desejoso de crescer. Seu coração está desejoso que você consagre a sua vida no altar de Deus. Eu tenho certeza, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Você ganha mal, seu salário é pouco, seja satisfeito com isso, se alegre, dê glória a Deus. Um dia Deus vai reparar, Deus vai falar, vai fazer feliz com isso. Você ganha muito, horrores, não pense que isso é o que vai determinar a sua vida, o que vai fazer você mais feliz ou menos feliz, não. Muitos milionários chegaram a dar cabo da sua própria vida. Não é isso que vai trazer segurança nem alegria, mas é o homem abrir o coração e buscar uma vida de santidade na presença do Senhor. Então, queridos, que nessa jornada da graça, que nós possamos abrir o nosso coração, terminar essa jornada da graça, conscientes que precisamos deixar o Espírito Santo atuar em todas as áreas da nossa vida. O Senhor quer ter o controle de toda a nossa vida, e nós precisamos, para isso, abrir para que Deus tenha esse controle na nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos terminando, desejosos de que você nesta noite possa terminar de ouvir essa palavra com um desafio de ser abençoado, de abrir o seu coração para que o Senhor faça uma obra especial na sua vida. Deixa eu orar com você agora. Vamos orar juntos. Se você assim deseja, vamos orar agora nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos por esses momentos na tua presença. Te pedimos uma bênção especial por cada irmão, por cada irmã, ó Deus, que está aqui nesse estudo, ó Pai, que está ouvindo, ó Pai, esse momento, que participou, que leu a palavra, ó Pai, que está com o coração desejoso, Pai, agora de receber uma porção especial do Teu Espírito Santo. Ó Deus amado, que vá agora, Senhor, ao encontro dessas pessoas, ó Pai, e encha-se, ó Pai, com o poder, com a graça do Teu Espírito Santo. Que todas as áreas da vida dessas pessoas estejam nas Tuas mãos, pois nós te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Domingos estaremos na igreja, aniversário da igreja, e também um culto de gratidão a Deus por mais um ano de ministério. Que Deus nos abençoe.